Oi pessoal, eu sou Matheus, estou aqui novamente com vocês fazendo um vídeo e hoje eu vou estar lendo a Bíblia no livro Romanos, capítulo 8, versículo 37 até 39, que está dizendo assim: em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Então aqui tá falando que em todas as situações que a gente tiver passando na nossa vida, a gente vai ter a vitória completa através de Jesus, porque ele nos amou. E no 38 está escrito: pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Mas como a gente tem essa certeza que nada pode separar a gente do amor de Deus? Então, a gente tem essa certeza através da fé de ela também estar crendo. Porque a fé é a certeza. Então ela vai ter fé, ela vai ter a certeza de que Deus ama ela. Então, continuando. Nem a morte, nem quando você morrer, nem a morte vai conseguir separar o amor de Deus com você. Nem a vida, nem quando você estiver vivendo, ele vai estar sempre te amando. Nem os anjos não vão conseguir separar o amor de Deus. Nem outras autoridades ou poderes celestiais, nenhuma autoridade ou poderes que existem, nem mesmo o presente, agora, nem o futuro. Tipo, Deus vai estar te amando futuramente também. Tipo, a pessoa estiver pensando: ai, será que Deus vai me amar futuramente? Ele vai estar sempre te amando, no presente e no futuro. E aqui está escrito: nem no mundo lá de cima, que são os céus, nem o céu pode separar o amor de Deus. Nem no mundo lá de baixo, nem o próprio inferno pode separar o nosso amor com Deus. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui está dizendo que nada, tudo que existe no mundo, nem lá de baixo, que é o inferno, nem o mundo lá de cima, que é o céu, nem os seres humanos, nem o próprio diabo, nem os anjos, nem o universo, nem os poderes celestiais, nem a morte, nem a vida, nada pode separar o amor de Deus. Só lendo dá para entender. Deus nos ama. Você que estiver assistindo esse vídeo, que estiver achando que você foi deixado para trás, foi desprezado, Jesus te ama. Ele vai sempre te amar. E se você não tiver a certeza disso, é só você ter fé e crer que Ele te ama. Aqui, só lendo esse simples versículo, dá para ver que nada, todas as coisas que existem nesse mundo, é impossível separar o amor de Deus com a gente. E através de Jesus, que nos amou, em todas as coisas, em todas as situações que acontecer na nossa vida, a gente vai ter a vitória completa por meio daquele que nos amou, que é Jesus Cristo. Qualquer situação que ele
que você estiver passando de dificuldade, você vai ter a vitória completa, porque Jesus te ama. Ele não desprezou você, não esqueceu você, não deixou você de lado. Ele te amou, ele sempre te amou, te ama e sempre vai te amar. Em qualquer momento que você tiver, nem a morte, quando você morrer, a sua alma vai sair do corpo. Mas o amor de Deus vai estar sempre junto. Nem as outras autoridades. Nesse mundo tem várias autoridades. Tem o presidente, mas também tem autoridades espirituais que governam o mundo todo. Tem a autoridade lá de cima, tem a autoridade lá de baixo. Também tem os poderes celestiais. Autoridade e poderes celestiais não podem separar o amor de Deus, que nem eu falei. Ele te amava, te ama e sempre vai te amar. É impossível separar o amor de Deus com a gente. Nem o mundo lá de baixo, incluindo o diabo. Muito menos ele dá para separar o nosso amor de Deus. Então, tem muita gente que tem medo do diabo, da morte. Pois aqui está falando que nem ele, nem a morte, nem poderes dele pode separar o amor de Deus com a gente. E aqui está escrito: em todo o universo. O universo é tipo tudo que existe, o universo, tudo que existe em volta da gente. Não há nada. Tudo que existe, não há nenhum ser que pode separar do amor de Deus, que é o nosso meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Lê esse simples versículo, 3 versículos, já dá para ter uma ideia o quanto grande é o amor de Deus com a gente. Deus, qualquer coisa que for acontecer na sua vida, pode ser de ruim, de bom, da pessoa que você é, nada pode separar o amor. Tem muita gente nesse mundo que estão morrendo, que morreram e não sabem quanto Jesus ama. Então você que estiver assistindo esse vídeo, você que está no outro lado da tela da TV, você está tendo oportunidade de saber que Deus te ama muito. Ele sempre te amará. Só basta você ter fé e crer nele. Porque tem muita gente que desprezam isso. Tipo, as pessoas que estão doentes morrem sem ouvir esse versículo. Se elas ouvissem esse versículo, elas poderiam ser salvas. Tem muita gente também que ainda desprezam esse versículo, falando que Deus o ama. Tem muita gente que acha que Deus não existe. Mas aqui está dizendo que qualquer coisa, aconteça o que for que acontecer, Deus te ama. E Ele sempre te amará, nunca deixará de você de lado. A única pessoa, o único ser que nunca vai deixar de te amar e deixar você de lado, que nunca vai te desprezar, vai ser Deus, vai ser Jesus. Porque, que nem no, se eu me recordo, estava falando na Bíblia também, um versículo,
que Deus, ele enviou o seu único filho para morrer na cruz para salvar a gente. Então você que está assistindo esse vídeo, você está tendo essa oportunidade de saber que Jesus te ama. Então, eu vou falar mais uma vez. Só basta você crer. Talvez esse vídeo foi até você porque Deus quer falar com você, quer mostrar para você o quanto Ele te ama. Esse vídeo tá indo para você. Então, saiba disso. E crê e tenha fé, porque a fé é a certeza que Deus te ama. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau. Oi pessoal, eu sou o Matheus, estou aqui novamente fazendo um vídeo e hoje eu gostaria de falar de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 até o 28, que diz: a vinda do Senhor. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitai de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão. Aqui está falando que a gente sabe muito bem, quem lê a Bíblia aqui, as pessoas sabem muito bem que um dia Jesus vai vir, mas não vai vir. As pessoas sabem muito bem que um dia Jesus vai vir, mas ele vai vir discretamente, que aqui que nem fala, que nem um ladrão. E aqui está escrito no versículo 3: pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Depois da vinda de Jesus, quando estiver falando a paz e segurança, vai vir a destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Aqui está falando que as pessoas, elas vão falar que há paz e segurança, mas vai vir a repentina destruição, que vai ser que nem as dores de parto, aquelas que estão grávidas, que de modo nenhum ninguém vai escapar dessa destruição que vai acontecer. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. A gente que aceitamos Jesus e decidimos seguir a Ele, não estamos mais em trevas, porque todos vós sois filhos da luz, filho do dia. A gente, como a gente aceitamos Jesus como nosso Salvador, decidimos seguir Ele, a gente somos filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Pelo contrário, a gente não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Que a gente não venha estar, quando na vinda de Jesus, a gente não venha estar despreparados, que nem os demais, mas a gente venha estar vigiando e sendo sóbrios. Sóbrios é tipo ficar em alerta, mesmo sentindo que vigiando. Que a gente vamos pro versículo 7. Porque os que dormem, dormem de noite.
E os que se embebedam, bebam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos a couraça da fé e do amor. São uma das armaduras de Deus. Está escrito que a gente venha estar vestido da couraça da fé e do amor. E ainda está escrito: e tendo por capacete a esperança da salvação. Que a gente venha estar revestidos do capacete da esperança da sua salvação. Aqui no versículo 9 está dizendo: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Sejais pacientes para com os outros. Que a gente vai ser paciente agora com os outros. Sustentais os fracos. E o 15 está dizendo: vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Então, o que a gente dá para entender nesse versículo? Tá falando que a gente tem que ver que a gente não tem que estar pagando mal com mal. Isso quer dizer, tipo, se a pessoa fazer o mal pra gente, a gente não tem que pagar na mesma moeda. Tipo, a pessoa me xingou, então eu vou xingar de volta. Então, isso que é pagar na mesma moeda, a gente não tem que fazer isso. Pelo contrário, a gente vai ter que fazer o bem para ela. E aqui tá escrito E aqui também tá escrito: tanto uns para com os outros, como para todos. Não é só com algumas pessoas, a gente tem que fazer isso para todo mundo. E aqui tá escrito no versículo 16: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Tá falando que a gente venha estar sempre alegre. E a gente venha estar sempre orando a qualquer momento. E aqui no 18 está escrito: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tudo que acontece na nossa vida, tudo, a gente tem que estar sempre dando graças a Ele, agradecendo Ele por tudo que acontece na nossa vida, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com a gente. E aqui está escrito: não xingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Antes eu estava falando sobre a vinda de Jesus, que a gente vai ter que ser sóbrio e estar sempre vigiando. E agora aqui está falando que a gente não venha estar desprezando essas profecias. A gente não venha estar deixando de lado, não ligando desprezando essas profecias da vinda de Jesus. Também tem em Apocalipse também. E aqui está escrito: examinai tudo, retende o bem. Então, a gente vem estar examinando a nossa vida. Isso quer dizer, fazendo uma análise na nossa vida, do que você está fazendo certo e o de errado. Tipo, fazer um filtro. Tipo, quando você faz chá, um café, você põe o filtro. Fazer uma análise na nossa vida. E o que a gente está fazendo de errado e o de certo. Vamos filtrar. E aqui está escrito no 22: abstende-vos de toda a aparência do mal. A gente vem estar afastando de toda a aparência do mal. Isso quer dizer as coisas erradas. E também as coisas que vão levar a gente para fazer as coisas erradas. E no 23: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todos vós, espírito
e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Eu li esse versículo de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21 até o 28. E aqui, vamos fazer um resumo. Aqui está falando sobre a vinda de Jesus. A gente vai ter que estar sempre sendo sóbrios e vigiando. Então, a gente também vai ter que estar sempre regozijando, orando sem cessar e dando graças a qualquer coisa que acontece na nossa vida. Esse foi a palavra de hoje. A gente vem se falar no próximo vídeo. Tchau!